Olá pessoal, tudo em riba? Tranquilo por aí? Vamos estudar um pouco de contabilidade gerencial, aprofundar um pouco nas análises de custos de uma prestação de serviço? Vamos lá? Gente, muito se fala no estudo da contabilidade gerencial de custos de mercadorias. Como que eu calculo o meu PEPs, o EPS, MPM, os custos que são utilizados para chegar na margem de custo do produto, frete, seguros e assim por diante. Só que pouco é se falado do custo de serviço. Quando eu presto um serviço, qual que é o custo? Como que eu vou chegar no custo do meu serviço? Tá? Pensando nisso, elaborei esse vídeo, exemplos bem simplificados de uma prestação de serviço para a gente entender os custos existentes. Vamos lá? Então, bora! Vamos entender os custos dos serviços. Vamos lá, vem comigo. Então, pessoal, quais tipos de serviços existem? Existem serviços desde consultoria, prestação de serviço em obras, consertos, reparos, pinturas. Então, existem inúmeros tipos de serviço aí. Então, eu vou dar uma simplificada e a gente tentar entender o que vai afetar o custo de um serviço. Tá? Então, como que eu vou apurar o custo de um serviço? Então, tem três grandes áreas aqui. Nós vamos entrar nessas três áreas para chegar depois nesse resultado final aqui. Tá? Temos a área ali da mão de obra, uma área ali que é do material utilizado e essa área aqui em cima que é da estrutura em si. Vamos entender então, vamos começar a entender o cálculo da mão de obra. Como que a mão de obra é calculada numa prestação de serviço? Vamos lá. Então, entrando aqui, nós temos que, olha, tem três variáveis aí que eu tenho que verificar. A primeira, qual o custo do profissional que está prestando aquele serviço? Então, simplificando, para a gente entender, imagina que tem um profissional prestando um serviço. Não é só o salário dele que é o custo daquele serviço. Também eu tenho que considerar as cargas trabalhistas. Tá? Eu tenho fundo de garantia, eu tenho 13º, eu posso ter vale alimentação, transporte, eu tenho vários gastos aí, encargos que eu tenho nesse trabalhador. Eu preciso considerar todo esse bolo. Tá? Pegando esse bolo, todo que eu pago para ele mensalmente, que eu gasto com ele mensalmente, tanto com salário quanto dos encargos trabalhistas, quantos dias no mês que ele trabalha? Então, eu tenho que pegar essa outra variável aí. Normalmente é 22 dias úteis, tá? Não considerando sábado e domingo, por exemplo. E quantas horas ele trabalha por dia? Um trabalhador de 6 horas, de 8 horas e meia, qual é o tempo de trabalho dele por dia? Então, eu vou pegar esse salário, o ponto A aqui, dividir pelo B e dividir pelo C. E aí eu vou chegar no cálculo de custo da hora. Vamos tentar fazer isso aqui na prática. Vamos lá. Então, ó, o primeiro aqui. Qual o custo do profissional? Salário mais encargos. Vamos imaginar, então, que o salário dele é R$ 1.200, e aí eu vou pagar mais 60% de encargos, vou ter mais esse gasto aí. Então, o total do custo dele mensal vai ser 1.920. Então, o salário 1.200 mais o custo aqui. Beleza, o ponto A resolvido. Vamos para o B. Quantos dias mensais é trabalhado? Então, eu pego uma média dos meses do ano e verifico. Por exemplo, no mês de abril, eu vou olhar no calendário, olha, ele trabalha somente nos dias úteis aqui. Então, do dia 1º ao dia 30, eu vou contar ali lá, 5, 10, 15, 20, mais os 2 dias ali. Então, 22 dias úteis. Ele trabalha 22 dias úteis. Quantas horas por semana é trabalhado? Então, eu vou olhar no contrato dele, no ponto dele que ele bate, e eu vejo que ele trabalha, por exemplo, 8 horas. Então, eu pego esse valor inicial aqui, 1.920, divido por 22 e aí divido também por 8. Colocando aqui, então, na minha fórmula, eu vou chegar que o custo da hora dele, a cada hora que ele está dedicado àquele serviço que ele está prestando, há um custo de 10,99
e assim por diante. Aí, arredondando, 10,91. Tá? Se eu tivesse 2 trabalhadores com esse salário, seria o dobro desse custo prestando aquele serviço. Então, quanto mais trabalhadores eu tiver, maior o custo da minha mão de obra. Beleza? Então, vamos supor aqui, eu tenho R$10,90. E aí eu vou atuar nesse projeto por 40 horas. Então, não é uma hora só que eu vou prestar aquele serviço. Vamos supor que é uma consultoria, é uma auditoria, uma perícia, que eu tenho que ficar analisando dados. Então, eu vou ficar a semana inteira focado naquele projeto. Então, eu pego, olha, se é R$10,91 o custo da hora, são 40 horas trabalhadas, então R$10,91 vezes 40. Chegamos no resultado de a mão de obra desse exemplo aqui, desse trabalhador, é de 436,40 aqui por semana, por esse projeto. Beleza? Então, fechamos o cálculo da primeira parte, da mão de obra. Vamos para a segunda parte. Vamos entrar aqui, materiais. Então, tá. Então, não é só a minha mão de obra que eu vou gastar. Eu posso gastar com papéis, tintas, madeira, dependendo do tipo de serviço que eu estou fazendo, material para reparo, solda, parafuso, prego. Eu posso gastar N materiais para fazer aquele tipo de serviço. Então, eu vou olhar para esses materiais. Então, para fazer esse serviço, o que eu vou precisar comprar para usar? Ou o que eu vou precisar tirar aqui do meu almoxarifado para eu utilizar nesse serviço? É isso que eu vou verificar. Por exemplo, eu vou precisar usar um papel. Opa, eu vou precisar contratar um sistema de computador para fazer um cálculo específico. Então, eu olho assim, tem sistemas que eu pago por utilização. Então, eu vou pagar um valor para utilizar ele. Eu vou gastar uma energia específica para rodar alguma máquina, para rodar algum processo. Ou eu vou me deslocar. Então, eu tenho um gasto, por exemplo, de gasolina, ou gasto do transporte em geral, até eu ir até o cliente, pegar a informação, trazer material. Então, tem todos esses gastos que eu utilizo no meu tipo de serviço. Então, cada tipo de serviço é um gasto. Então, vamos supor que nós temos esses gastos aqui. Para eu chegar, então, ao cálculo dos materiais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar tudo. Então, eu vou olhar, olha, eu gasto R$2 em papel. Eu gasto R$100 para ter acesso a um sistema de computador. Eu gasto 50 centavos para rodar uma máquina para preparar algo específico que eu vou utilizar naquele serviço. Eu gasto R$4 de gasolina para eu ir até o cliente, pegar as informações, voltar para o meu escritório, trabalhar no projeto e R$4 a mais para eu prestar aquele serviço lá no meu cliente. Entenderam? Tá? Então, somando tudo isso, eu vou ter o gasto aqui de materiais, aqui comigo aqui, R$106,50. Beleza? Então, materiais é mais simples, eu consigo verificar o que eu estou usando com o serviço que eu estou prestando. Então, voltamos aqui, então fechamos já a mão de obra, fechamos os materiais, agora tem toda a estrutura que eu já tenho preparado para prestar o meu serviço. Por exemplo, um escritório, então já tenho o escritório preparado aqui. Então, qual que é o gasto para ter essa mesa, essa cadeira que eu utilizo para prestar o meu serviço? Esse computador que eu utilizo para rodar algum projeto? E o veículo, que além do combustível, tem todo um desgaste do veículo, o próprio compra do veículo, vou utilizar ele para prestar esse serviço, eu também tenho que considerar isso no custo do meu serviço. Como que eu faço isso? Primeira coisa, como que essa estrutura está na minha empresa? Por exemplo, o escritório é meu? Não, é alugado. Então, o aluguel vai ser considerado. O computador é da minha empresa? Não, eu tenho um contrato de leasing, que a cada 2 anos eu vou trocando de computador. O veículo é alugado? Não, nesse caso o veículo é próprio. Então, dependendo do tipo de aquisição do meu bem, é o tipo de cálculo que eu vou fazer. Tá? Vamos supor esses 3 modelos aqui. Então, beleza. Eu tenho uma coluna com a minha estrutura e tenho a forma que eu adquiro essa estrutura. Então, eu pago um aluguel, eu pago um leasing ou eu pago um valor cheio para ter o bem. É próprio no caso do veículo. Beleza. Quanto que eu pago? Olha, o aluguel eu pago R$1.000, o leasing eu pago R$100 e o veículo eu paguei 36.400. Só que notem, o aluguel e o leasing são contas mensais. Já o veículo é um valor cheio que eu paguei na aquisição dele. Então, eu tenho que colocar esses detalhes. Tá?
Quando eu pago R$ 1.000, equivale por quantas semanas? Opa, equivale por 5 semanas. Colocando que um mês temos 5 semanas. O leasing, opa, eu pago R$ 100 também com 5 semanas. E o veículo aqui, 260 semanas. De onde que surgiu isso? Olha, o veículo dura em média 5 anos, cada ano tem 52 semanas, 52 vezes 5, 260 semanas. Então, R$ 1.000 eu pago para 5 semanas. 36.400 eu paguei para 260 semanas. Beleza. Anotado isso, agora eu posso fazer o cálculo por semana. Lembra que o meu projeto dura 40 horas. Então, 8 horas por dia, 5 dias por semana, vai durar uma semana. Então, quanto tempo de aluguel eu vou gastar para esse projeto? Olha, se 1.000 é 5 semanas, uma semana é X, né? Posso fazer uma regra de 3 aí, ou divide diretamente o 1.000 por 5, 200. Mesma coisa o lease aqui do computador. Eu paguei 100 por 5 semanas. 100 dividido por 5, R$ 20 por semana. E o veículo aqui, paguei 36.400 para 260 semanas. 36.400 dividido por 260, R$ 140 por semana. Então, esse que é o meu custo da minha estrutura. Como que eu chego, então, no meu custo final da estrutura? Igual aos materiais. Eu vou somar todos os valores, aí eu chego no valor total aqui de R$ 360. Tá? Os 200 mais 20, 220, mais 140, 360. Esse é o gasto da minha estrutura. Beleza? Então, olha, andamos por essas 3 partes aqui, que é essencial, tá? Mão de obra, a pessoa que está fazendo o serviço, o salário da pessoa e os encargos trabalhistas, o que eu estou gastando para fazer aquele serviço e qual a estrutura que me dá o suporte para ter o serviço. Além disso, pessoal, na vida real, nós vamos ter impostos envolvidos aqui, eu vou ter suportes de outras pessoas, tá? Eu vou ter toda uma estrutura mais complexa. Mas aqui dá para a gente ter uma ideia como que eu posso fazer o cálculo aqui dos custos sem esses outros detalhes que vamos discutir depois, tá bom? Então, eu somando essas 3 grandes áreas aqui, eu chego no resultado final. Então, nesse exemplo, o que nós temos? Olha, mão de obra, então, 436,40, materiais, 106,50, estrutura, 360. Então, o custo total do meu serviço, 902,90. Então, eu olhando essas 3 grandes áreas, eu consigo ter uma ótima ideia do custo do meu serviço. Beleza, pessoal? Espero que ajude vocês aí. Qualquer coisa, só falar. Tem detalhes de custos, contabilizações, demonstrações de resultado, lucro e prejuízo no site falandocontabilês.com e nos outros vídeos aqui do canal. E espero que possa ajudar vocês aí nos seus estudos. Um abraço e até mais!